Opa, boa noite aí o pessoal da Arena 1. Tô com saudade de vocês. Eu sei que vocês estão com saudade de mim também. Brincadeira. Ou será que não? E como eu sou a representante do Palmeiras, né? A gente sabe que não tem essa, mas a gente brinca, né? Porque o palmeirense, o corintiano, São Paulino e tal, como eu sou a única palmeirense da bancada, a gente brinca com essa questão de representação. Mas é brincadeira. Ou será que... Chega! Mas eu vim fazer os meus pitaquinhos sobre o jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, empate 2-2, e também as expectativas pro Choque Rei, né? Vai ter o clássico aí contra o São Paulo na próxima quarta-feira, no Morumbi, pela Copa do Brasil, quartas de final já, mata-mata, é jogo quente, Choque Rei, loucura. Palmeiras com o time bem, não diria nem mesclado, é alternado mesmo, time alternativo, muitos garotos da base. 3 jogadores titulares não viajaram, né? O Dudu, o Rafael Veiga e o Arthur. O Arthur sofreu um pisão, uma fissura acho que no pé, no calcanhar no último jogo. Penúltimo jogo, né, do Palmeiras aí, que foi contra o Bolívar na vitória por 4-0. Contanto que ele saiu mancando do jogo, né, quando foi substituído. E aí foi preservado aí contra o Atlético Paranaense. Não joga contra o São Paulo também, porque ele já jogou pelo Red Bull Bragantino. E na Copa do Brasil tem essa regra, você não pode jogar por 2 clubes. Então já que ele já atuou pelo Red Bull, não pode jogar pelo Palmeiras, né? Então ele vai ficar essa semana toda, até sábado, contra o Flamengo, tratando essa fissurinha no pé para voltar 100%, né? Então para evitar uma lesão mais grave, foi poupado do jogo contra o Atlético. O Veiga e o Dudu preservados também, acho que já deviam estar num nível de desgaste, então preservou para também evitar lesão. E já avisando, já pensando no jogo de quarta-feira contra o São Paulo, né? Já o Atlético Paranaense, acho que poupou também 3 jogadores titulares, que foi o Bento, não estava no gol, o goleiro, o Alex Santana e o Terans. Eles entravam no segundo tempo e mudaram o jogo, vocês vão entender. O Palmeiras começou o jogo bem, a molecada, né, muitos garotos da base, né, o Garcia, Vanderlan, o Naves jogando de volante, ele é zagueiro, mas também atua na posição de volante ali, a posição de ofício é a zaga, mas ele também pode atuar de volante, ele já jogou na base assim, no sub-20 assim, e hoje, ontem, né, contra o Atlético Paranaense, também exerceu essa função aí como volante e foi muito bem. Ele segurou bem o meio de campo do Atlético no primeiro tempo, conseguiu segurar ali bastante o Vitor Roque, que é o ponto de referência, né, do Atlético Paranaense no ataque, auxiliou bastante a zaga, jogou muito bem. E aos 3 minutos de jogo, Hendrick, que começou como titular no lugar do Arthur, já sofreu um pênalti. Ele mesmo bateu o pênalti, só que errou, recuou pro, acho que é Thiago Link, né, o goleiro do Atlético Paranaense, o goleiro reserva, e acabou defendendo, e até achei um pouco assim, né, eu acho que ele poderia ter passado pro Gomes, mas eu entendo também que foi empolgação, eu sofri o pênalti, chamou a responsa, bateu, não bateu bem, mas depois ele compensou. Foi um lance que eu queria comentar também, porque é o seguinte, o pênalti em si, ele já é considerado uma infração grave. Quando você comete o pênalti, você automaticamente já toma o amarelo. Só que no caso do atleta do Atlético Paranaense que fez a falta, cometeu o pênalti em cima do Hendrick, foi uma agressão. E agressão, pra mim, não só pra mim, né, a regra já a consequência é a expulsão. Só que não foi o que aconteceu, o Jean-Pierre e o VAR também deixaram passar a expulsão do atleta do Atlético Paranaense, e com certeza com a menos já desde os primeiros minutos de jogo faria diferença, né? Mas não foi o que aconteceu, se manteve no jogo. Depois o próprio Hendrick, que errou o pênalti, mas depois ele compensou, meteu um peixinho pro gol. Depois um cruzamento do Breno Lopes. Breno Lopes que eu criticava. O Breno Lopes titular. E vai pôr esse jagunço desse Breno Lopes também. Olha, eu tô até rouca de tanto xingar. Mas deu assistência pro Hendrick, ele abriu o placar. Depois, no segundo tempo, o Gabriel Menino entrou também, fez um gol. Um gol interessante, o Gabriel Menino ele costuma bater bastante de fora da área, né? Ele bateu, chapou de fora da área, desviou no zagueiro do Atlético Paranaense e acabou surpreendendo aí o goleiro, 2-0 pro Palmeiras. Depois, o que aconteceu? O Garcia, garoto da base do Palmeiras, lateral direito, já tinha amarelo, e aí o Vitor Roque chutou e a bola estava em direção ao gol e ele meteu a mão. Já sabe, né? Pênalti pro Atlético Paranaense, e aí como ele já tinha amarelo, foi expulso. E aí o Vitor Bueno converteu o pênalti. Estão preparados pra corneta? Tomar gol do Vitor Bueno, Parmeira. Ô, Parmeira, aí não dá, né? Puta pariu,
meu. Não, brincadeiras à parte, méritos aí do Vitor Bueno, bateu muito bem o pênalti. E Palmeiras com a menos, muitos garotos ali. Depois o João Martins, que o Abel pra variar tá suspenso, né? Tava suspenso. Então o João Martins estava no banco de reservas. E aí ele começou, você tá com a menos, você tem que começar a mexer no time. E aí foi quando ele colocou o Luan de volante. Aí entrou o Rony, aí ele trocou o Hendrick pelo Rony. Enfim, tentou segurar de alguma forma, não conseguiu. Depois o Vitor Roque, foi um show de Vitors na Arena da Baixada. Aí o Vitor Roque também, um garoto do Palmeiras marcou gol. E um garoto do Atlético Paranaense, os dois promissores, e quem sabe, logo logo os dois estarão aí no futebol europeu, né, no futebol espanhol. O Hendrick no Real Madrid e muito provavelmente o Vitor Roque no Barcelona, serão rivais aí, enfim. Mas ele acabou empatando aí pro Atlético Paranaense, então de 2-0 virou 2-2. Um resultado que, se você olhar, pô, foi um resultado bom. Palmeiras com um time muito alternativo, jogando fora de casa, a Arena da Baixada é sempre uma pedreira, não foi um resultado ruim. O problema é como que aconteceu esse empate, né? E aí que deixa o torcedor palmeirense um pouco frustrado. Então, dá a entender que, pô, não ganhou um ponto e sim perdeu dois, né? Mas, enfim, foi um jogo muito bom da molecada da base, mas que um erro acabou desencadeando na mudança de resultado aí. Então de 2-0 passou para 2-2. Mas molecada do Palmeiras, principalmente o Naves de volante, foi muito bem, tá? Gostei do jogo dele, mas eu quero fazer algumas observações às escolhas da comissão técnica, e principalmente quando virou 2-1, assim que o Garcia foi expulso, eu acho que era o caso de fechar a casinha mesmo. E o Vanderlan, por exemplo, que é o lateral esquerdo, ele é mais ofensivo, então o Atlético estava sabendo atacar pelo lado dele, contanto que o segundo gol, o gol do Vitor Roque, aconteceu pelo lado esquerdo. Eu acho que era o caso de colocar o Piquerez no lugar do Vanderlan, porque ele sabe atacar, ele aprimorou esse fundamento, mas ele sabe defender muito bem, ele já jogou até como um terceiro zagueiro, então era o caso ali de colocar talvez o Piquerez para fechar a casinha mesmo. Mas aí ele acabou tirando o Hendrick para colocar o Rony, depois o Rony, em determinado momento do jogo, acabou torcendo o pé, vira dúvida, vai ser examinado tudo, né, quando chegar em São Paulo, mas, por enquanto, no horário que eu tô gravando esse vídeo, ainda não saiu. Então, por enquanto, o Rony é dúvida ainda para os próximos jogos do Palmeiras, inclusive pro jogo contra o São Paulo. Então, olha o prejuízo, né, isso é consequência de uma escolha errada. Fora que, se poupou Arthur, poupou Dudu, poupou o Veiga, por que não poupar o Rony, que é um dos jogadores também que corre muito e também teria o problema do desgaste? Então fica aí o questionamento para a comissão técnica do Palmeiras. Mas beleza, 2-2 e agora o Palmeiras focado no jogo da Copa do Brasil, que ó, já dando minha expectativa aqui, jogo duro, ainda mais no Morumbi, não tem nada a ver com aquele jogo do Campeonato Brasileiro, é outro contexto, é outro campeonato, é outra postura. Então o Palmeiras tem que ficar atento, porque mata-mata e clássico, principalmente, você define no detalhe. Então, o Palmeiras tem que tentar fazer o resultado no Morumbi e depois ir tranquilo para casa, ou pelo menos um empatinho para decidir em casa, porque senão se complica. São Paulo do Dorival tá bem organizadinho, é um time bem diferente do São Paulo do Ceni, eu sempre falo isso, é uma postura diferente, existe uma organização tática no São Paulo, então precisa ficar de olho aí, tem boas peças também. O São Paulo do Dorival Júnior, então ó, tá bem treinado, precisa ficar de olho, não é qualquer time não, e ainda mais sendo clássico, né gente? Então é isso, antes de mais nada, tem que ter uma zoeirinha, né? O Hendrick errou o pênalti, cadê a tia Leila pra falar? Gente, o gol é muito grande, né? Já estive falando com meu marido Roberto. O gol é muito grande, como é que pode perder pênalti? Não dá, hein? Ó, pô, Hendrick, mas depois fez o gol e se redimiu. Gente, então uma boa noite a todos aí. Semana que vem eu tô de volta, hein? Me aguardem. Yes!